Resolução da questão 149 do Enem 2016, Matemática, Caderno 7, azul. Aqui é o professor Nelson. Nós vamos fazer essa resolução passo a passo e com resumo teórico. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, como indica aqui o gráfico, tá? Enquanto que outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Veja que o objetivo é que o projétil B intercepte o A. O projétil A, que é representado por esse quadradinho aqui, tem uma trajetória parabólica, né? E o projétil B, que é indicado pela cruzinha, tem uma trajetória supostamente retilínea. Os dois partem simultaneamente, né, do ponto origem, abscissa 0, ordenada 0. E nós percebemos que a interseção, estão cruzando aqui, intercepta, não é na altura máxima. A altura máxima do projétil A é o vértice da parábola, que é o ponto de abscissa 4, ordenada 16. Então, é necessário fazer uma correção na trajetória. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular, que representa a trajetória de B, deverá ser o quê? Diminuir 2 unidades, aumentar 2 unidades. O coeficiente angular, que nós vamos chamar de M, pode ser dado por 2 pontos conhecidos da reta, que é a trajetória do projétil, uma trajetória retilínea. Então, digamos que eu tenha ponto A com as coordenadas xa, ya, abscissa de A e ordenada de A. E um outro ponto B conhecido com as coordenadas xb, yb, abscissa de B, ordenada de B. O coeficiente angular, M, ele é dado de maneira conceitual assim: a diferença entre as ordenadas, do ponto A para B, por exemplo, dividido por diferença de abscissas, do ponto A para B. A ordem que eu adotar em cima, eu adoto embaixo. Exemplo, eu indico assim, diferença de ordenada de A para B. Eu escrevo ordenada de A menos ordenada de B. YA menos YB. Embaixo, diferença de abscissas. De A para B também, já que em cima eu adotei de A para B. Eu escrevo abscissa de A, XA, menos abscissa de B, XB. Assim que eu calculo o coeficiente angular. O coeficiente angular da trajetória simulada aqui, nós podemos calcular através de 2 pontos conhecidos dessa reta, coeficiente angular da trajetória simulada. Nós conhecemos aqui o ponto B, que é a intersecção, é onde o projétil B encontra o projétil A, é o ponto que tem abscissa 6, ordenada 12. A primeira componente é sempre a abscissa 6 e a segunda componente é a ordenada 12. Outro ponto conhecido é também a origem, já que os dois projéteis partem da origem. Vou chamar de ponto O, abscissa 0, ordenada 0. Ah, professor, eu poderia usar também este ponto aqui? Exatamente. Esse ponto é da trajetória simulada, ele tem abscissa 4 e ordenada 8. Você vai encontrar o mesmo resultado. Ou ainda, se você pegar este ponto aqui, ó, este ponto é da trajetória simulada. Ele tem abscissa 8 aqui na abscissa
e a ordenada é 16. Se você pegar 8 e 16, vai encontrar o mesmo resultado. Mas escolhendo esses dois pontos destacados aqui, eu tenho este coeficiente angular. Coeficiente angular para o projétil B vai ser igual. Diferença de ordenadas. Ordenada de B é 12, menos ordenada de O, que é 0. 12 menos 0. Agora, embaixo, usando a mesma ordem, de B para O, só que é diferença entre abscissas. É dividido pela diferença entre abscissas. A abscissa do B é 6, a abscissa do O é 0. 6 menos 0. Aqui vai dar 12 em cima, dividido por 6 embaixo. O coeficiente angular da trajetória simulada é 2. Agora vejamos a trajetória corrigida, a trajetória alterada. Ela tem que atingir a altura máxima da parábola, que é justamente o vértice da parábola, que é a trajetória do projétil A. E o vértice da parábola tem a abscissa, primeira componente, é 4. E a ordenada, que é a segunda componente, é 16. Então, o ponto de altura máxima é 4,16. O projétil B deverá atingir na altura máxima. Então, esta é a nova trajetória e a gente vai procurar calcular na trajetória alterada o coeficiente angular da trajetória alterada. Para calcular o coeficiente angular, basta você pegar dois pontos conhecidos. Eu conheço a altura máxima, que é o ponto 4,16, e conheço a origem. No caso, são os únicos pontos conhecidos aqui. O ponto A, 4,16, e a origem, 0,0. Então, calculando o coeficiente angular, eu tenho diferença de ordenadas, 16, ordenada do A, menos a ordenada do O, que é 0, 16 menos 0. Embaixo, dividido pela diferença de abscissas. A abscissa do A, que é 4, menos a abscissa do O, que é 0, 4 menos 0. Fazendo a conta, 16 dividido por 4 é 4. Conclusão. O coeficiente angular, que era 2, deverá passar para 4, ou seja, deverá aumentar 2 unidades. Conclusão, deverá aumentar em 2 unidades. A resposta correta é a alternativa C, aumentar em 2 unidades. O outro modo é utilizando que o coeficiente angular pode ser dado também pela tangente do ângulo alfa, onde o ângulo alfa é formado entre o eixo das abscissas e a reta, que é a trajetória que descreve aí o projétil. Claro que no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui a trajetória simulada, que é essa reta aqui, e este ângulo, né, para calcular o coeficiente angular, nós podemos usar este ângulo destacado aqui em vermelho, no sentido do eixo das abscissas para a reta trajetória. Vamos chamar este ângulo de alfa. E basta calcular a tangente do ângulo alfa, pegando qualquer triângulo. Por exemplo, esse triângulo destacado em vermelho. Você considera uma vertical que vai ser um cateto e o outro cateto está sobre o eixo das abscissas. Para calcular a tangente de alfa, você usa cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui em vermelho, destacado, ele tem medida 12, que é dado pela ordenada, dividido pelo cateto adjacente, que é esta medida que está no eixo das abscissas, 6. Então, aqui você tem o valor do coeficiente angular. É 12 tangente de alfa, que é igual a 12 cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 6. 12 dividido por 6, o coeficiente angular da trajetória simulada é 2. Vamos agora calcular o coeficiente angular da trajetória alterada ou corrigida. Para atingir a altura máxima, nós temos que fazer esta correção na trajetória, atingir a altura máxima, que é o ponto 4,16. Então,
nós temos que calcular a tangente deste ângulo maior que eu vou destacar em verde. Quer dizer, é uma abertura maior, é um ângulo maior de lançamento do projétil. Eu vou chamar, então, não vou destacar aqui o nome do ângulo para não carregar muita figura, mas você sabe que tem que ser um ângulo alfa maior, consequentemente, um coeficiente angular maior. Vamos destacar qualquer triângulo aqui. Ó. Pode ser este triângulo aqui, ó, destacado em verde, e nesse triângulo em verde eu tenho o cateto oposto ao ângulo maior alfa aqui, ele tem cateto oposto 16, é a altura, dividido pelo cateto adjacente aqui destacado em verde, que é igual a 4. Então nós temos coeficiente angular, que é igual a tangente deste ângulo alfa maior, que é igual a 16, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, a conclusão é a mesma. O coeficiente angular de 2 para 4 significa que ele deverá aumentar 2 unidades. Exatamente a mesma conclusão anterior. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.